Nas últimas décadas, vimos muitas áreas geladas em todo o mundo começarem a derreter. Há muitas teorias sobre o que está causando isto. A mais comum delas é o aquecimento global. No entanto, há outras áreas do mundo que permaneceram em grande parte intactas e inexploradas. Por exemplo, as florestas tropicais permaneceram densamente repletas de objetos e informações que escaparam à humanidade por séculos. No vídeo de hoje, gostaríamos de mostrar diversos artefatos que foram encontrados na floresta tropical e que foram completamente inesperados. Alguns desses objetos ajudaram a resolver mistérios, embora outros os tenham criado. Não deixe de ver o número 2, pois é absolutamente louco. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Artefatos Quimbaya. A cultura Quimbaya quase foi esquecida ao longo do tempo. No entanto, eles permanecem relevantes todos esses anos mais tarde. A cultura surgiu pela primeira vez durante o século VI a.C. Depois que a cultura começou a desaparecer, muitos dos membros se mudaram para a Colômbia, onde passariam o resto de suas vidas. Os últimos dias do povo Quimbaya terminaram quando as tropas espanholas invadiram a América do Sul e começaram a reivindicá-la como sua. Os membros dessa tribo eram muito progressistas quando comparados a outros na região e ao redor do mundo. Os Quimbaya tinham aperfeiçoado a arte de criar decorações e joias a partir do ouro. Essas obras de arte muitas vezes se ligavam às suas crenças religiosas e eram às vezes usadas para transmitir a vida após a morte, ou eram dadas a quem já tinha falecido. Isso porque o povo Quimbaya, como muitas outras culturas ao redor do mundo, acreditava que a morte não era o fim da vida humana. Ao contrário, era simplesmente uma transição para outra forma de existência. Além de fazer belas obras de arte, o povo Quimbaya também criou pequenas bugigangas que até hoje não podem ser totalmente explicadas. Isso porque muitas das bugigangas que eles fizeram parecem exatamente como os aviões modernos. Esta descoberta deixou os historiadores perplexos por muitos séculos e ainda não entendemos completamente o que essas bugigangas foram criadas para representar. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, um grupo de pesquisadores decidiu elaborar uma versão em larga escala de uma dessas bugigangas, apenas para descobrir que ela era capaz de permanecer no ar por um longo período de tempo, exatamente como uma aeronave moderna. Entretanto, o avião não seria inventado até muitos séculos depois. Então, o que era essa estranha relíquia? Muitas pessoas começaram a afirmar que a relíquia poderia ser um símbolo de um objeto extraterrestre. Por exemplo, tem havido muitas teorias que afirmam que os primeiros humanos do mundo eram frequentemente visitados por extraterrestres. Se isso fosse verdade, é possível que eles tenham passado alguma de sua tecnologia para nós enquanto estiveram aqui. No entanto, se este for o caso, a verdade é que não temos ideia para que estes itens dourados poderiam ter sido realmente utilizados, e é improvável que esse mistério alguma vez venha a ser resolvido. Cabeça de pedra gigantesca. Este artefato é notavelmente bizarro e seu verdadeiro significado parece inexplicado. Na maioria das vezes, se uma peça incomum da história é descoberta em uma área que está sendo escavada por historiadores, os artefatos são levados de volta para a segurança de uma faculdade para exame posterior. Entretanto, não foi esse o caso dessa gigantesca cabeça de pedra, que foi encontrada no meio de uma floresta tropical na Guatemala. Os pesquisadores estavam vasculhando a floresta tropical quando se depararam com esta grande cabeça. Eles tinham toda a intenção de trazer a cabeça de volta à sua base para aprender mais sobre ela, mas ela foi simplesmente esquecida e deixada para ser perdida na selva. A cabeça foi originalmente descoberta nos anos 50. No entanto, seria nos anos 80 que a cabeça seria lembrada, levando outro pesquisador a voltar à sua localização original e recuperar a cabeça para um exame mais aprofundado. Oscar Rafael Padilha foi quem liderou essa nova expedição para encontrar a cabeça mais uma vez. Entretanto, assim que chegou, soube que a cabeça havia sido quase destruída durante esse curto período de tempo. Acontece que uma equipe de combatentes da resistência guatemalteca havia usado a cabeça como tiro ao alvo.
Isso causou danos irreparáveis à estátua, muito para a decepção de Oscar e outros historiadores. Entretanto, há um mistério por trás dessa cabeça que nunca foi resolvido. A maioria das relíquias que foram recuperadas dessa região do mundo retrata pessoas de aparência hispânica que se encaixam bem entre os habitantes locais que ali teriam vivido. No entanto, esta cabeça mostra a cabeça de uma pessoa caucasiana. Nesta época, os locais teriam sabido muito pouco sobre seus irmãos caucasianos que viviam do outro lado do mundo, se de fato eles soubessem de alguma coisa. Então, como foi criada esta cabeça que mostra a representação perfeita de uma pessoa caucasiana? Não sabemos ao certo. Como este grupo de pessoas já faleceu há muito tempo, é improvável que este mistério bizarro venha a ser resolvido. Sapos de vidro. Você já viu algum animal estranho que simplesmente não conseguia entender ou explicar? Hoje vamos dar uma olhada em um sapo de aspecto muito estranho, muitas vezes chamado de sapo de vidro. Esta estranha criatura ganhou seu nome porque sua parte inferior é completamente transparente. Da metade superior, este pode parecer com um sapo comum. Entretanto, se você der uma olhada na parte de baixo de sua barriga, você ficará chocado ao descobrir que pode ver diretamente dentro de seu minúsculo corpo. Dando uma olhada no sapo, você será capaz de ver seu coração palpitante, pulmões, sistema digestivo e até mesmo seus olhos. Embora isto possa parecer incrivelmente estranho, estes sapos já existem há milhares de anos. Embora, mesmo depois de todo esse tempo, não entendemos realmente por que suas partes inferiores são transparentes. A teoria mais comum é que esta transparência os ajuda a se misturarem com seu ambiente, ajudando-os a evitar predadores. Se eles ficassem em cima de uma folha ou árvore, a cor da planta brilharia através deles, fazendo-os parecer quase invisíveis. Se alguma vez você se encontrar em uma floresta tropical, talvez se sinta um pouco tentado a virar o pequeno sapo, apenas para dar uma olhada por baixo. No entanto, não posso realmente recomendar isso, porque alguns desses pequenos anfíbios podem ser muito mortais. Esferas de pedra da Costa Rica. As esferas de pedra da Costa Rica, ou mais simplesmente conhecidas como simplesmente as bolas de pedra, são uma coleção de centenas de esferas maciças de pedra que foram encontradas em todo o país da Costa Rica. Elas foram encontradas montadas em várias formas diferentes ou simplesmente colocadas de forma aparentemente aleatória. No entanto, ninguém tem nenhuma ideia do porquê elas estão lá ou de onde exatamente elas vieram. Acredita-se que as primeiras esferas foram esculpidas por volta do 1º século, mas isto é muito difícil de confirmar, pois a maioria das pedras não estão mais em seus locais originais. Ao longo dos anos, muitas foram movimentadas e espalhadas por todo o país, com muitas se tornando atrações turísticas populares na região. A maioria das pedras medem apenas cerca de 2 metros, com algumas pesando até 15 toneladas. Elas são tipicamente formadas a partir de pedaços gigantes de rocha ou sal, com algumas até mesmo sendo feitas de calcário. Acredita-se que provavelmente foram marteladas na forma, depois polidas com areia, mas o grau de polimento nas rochas varia drasticamente, indicando que todas elas podem ter sido construídas durante períodos de tempo em grande parte separados, com algumas esferas inacabadas tendo sido encontradas em montanhas próximas. A estranha esfera permaneceu desconhecida até cerca de 1930, quando uma empresa frutícola começou a limpar as selvas na área para usar como plantações de banana. Durante o processo dessa demolição, muitas esferas foram esmagadas por escavadeiras, e algumas foram até perfuradas ou explodidas com dinamite, e alguns dos trabalhadores no local tiveram a estranha suposição de que poderiam estar cheias de ouro. Por causa disso, algumas esferas foram completamente destruídas e outras foram muito danificadas, embora algumas delas tenham sido novamente reconstruídas e colocadas em exposição em um museu próximo. Até hoje, ninguém sabe de onde vieram as pedras, nem o seu propósito. Muitas pessoas acreditam que elas foram criadas em uma cidade próxima há muito tempo perdida. No entanto, isto é apenas uma teoria. A verdade é que não temos ideia de qual teria sido o propósito dessas bolas, ou quem as teria criado todos aqueles anos atrás. O Rio Fervente. O rio Mayantuyacu
é conhecido por percorrer uma distância de cerca de 6,5 quilômetros, atravessando em espiral a floresta tropical amazônica no Peru. O rio esculpiu seu caminho através da selva densamente povoada, embora isto não seja nada fora do comum. Sabe-se que vários rios correm através dessa mesma floresta tropical. O que torna este rio tão único é o fato de que a água que ele contém é muito mais quente do que a água encontrada em outros rios. Se você colocasse um termômetro na água, não seria surpreendente se a temperatura parecesse ser mais de 80 graus Celsius. No entanto, existem certas áreas do rio que podem atingir temperaturas de até 100 graus. Por causa disso, o rio ganhou o apelido de Rio Fervente. Embora os cientistas tenham realizado anos de pesquisa sobre este rio, eles ainda não sabem o que o faz tão incrivelmente quente. Em várias áreas do mundo, é possível encontrar fontes de água quente no subsolo profundo, o que faz com que a água da superfície seja bastante quente. Entretanto, na maioria das vezes, esta água esfriará, uma vez exposta aos elementos e ao tempo. No caso do Rio Fervente, porém, isso simplesmente não acontece. Independentemente de sua temperatura incrivelmente alta, várias plantas e animais chamam o rio de lar, e ao longo de muitos anos, adaptaram-se para viver nas condições quentes. Para os povos indígenas que vivem na região, o rio tem sido um santuário para eles, com dezenas de lendas místicas em torno dessas águas excepcionalmente quentes. Cogumelo zumbi. Se você acha que a natureza era um lugar assustador, essa entrada final o deixará chocado. Todos nós sabemos que a natureza é uma força destemida a ser considerada. A vida selvagem em todo o mundo está aparentemente implorando pelo dia em que ela possa finalmente acabar com você, provavelmente deixando-o ferido ou tomando sua vida. Quer sejam os animais selvagens que querem você como sua próxima refeição, ou a vida vegetal que pode acabar com você com nada mais do que um pequeno arranhão ou corte. Sempre há algo na natureza que poderia mudar sua vida para sempre. Embora, além dessas ameaças óbvias, há uma ameaça muito mais séria que causa problemas para formigas e pequenos insetos na floresta tropical, os cogumelos zumbis, mais conhecidos como fungos zumbis. Este estranho fungo parece ter uma mente própria. Não entendemos completamente o que faz com que este fungo faça as coisas estranhas que faz, mas esta é de longe uma das coisas mais inacreditáveis do mundo natural. Este fungo parasita é conhecido por atacar os cérebros de suas vítimas, assumindo o controle e forçando seu hospedeiro a ceder a todos os seus desejos. Este fungo pode ser espalhado por todo o mundo natural através de esporos. Quando estes esporos pousarem em um hospedeiro, eles crescerão gradualmente até que a estrutura de fios do fungo se torne suficientemente forte para penetrar no corpo da vítima, sendo a maioria das vítimas formigas ou outros pequenos insetos. Uma vez que isto aconteça, o fungo irá trabalhar até o cérebro do inseto e começará a manipular o inseto para fazer o que ele quiser. Na maioria das vezes, o fungo forçará a formiga a viajar até o ponto mais alto da árvore mais próxima. Uma vez chegando lá, ela reivindicará a vida da formiga, usando seu corpo como um lugar para crescer, até que o fungo possa amadurecer completamente. Quando amadurecer, ela começará a liberar esporos, cada um dos quais é capaz de cultivar outra versão do fungo e recomeçar o processo. Até hoje, os cientistas não têm ideia de como um simples fungo pode ser tão incrivelmente inteligente. Há anos sabemos que cogumelos e fungos são algumas das coisas mais interessantes, úteis, mas perigosas do mundo natural. Entretanto, ninguém poderia ter previsto do que este fungo era capaz. O que torna as coisas ainda mais estranhas é que os cogumelos e os fungos parecem ser objetos inanimados comuns. No entanto, estes fungos zumbis provaram que o contrário é na verdade verdadeiro. Até agora, não houve nenhum caso desse fungo infectando humanos. Entretanto, pode ser apenas uma questão de tempo até que um surto de zumbis na vida real comece. Obrigado por assistir. Nos diga se por acaso você souber de algum estranho mistério da floresta tropical que não tenhamos coberto neste vídeo. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e suas sugestões podem virar um vídeo no futuro. Além disso, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para receber mais ótimos vídeos.
Por enquanto é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.